Ok, a Mesopotâmia. Tudo nasce ali, até que se prove ao contrário. A gente tem a localização do Éden, ele fica o mais aproximado da que a arqueologia bíblica entendeu. A arqueologia é uma ciência nova, ela não é antiga, ela tem menos de 300 anos de idade, mas há indícios de escavações, de descobertas, que você entende que o Éden foi formado a partir do Golfo do... Então, o Pérsico ali, ó, naquela partezinha, no pico dele em cima, subentende-se que ali foi o Éden. Existem 4 rios que a Bíblia menciona: o Tigre, o Pison, o Gion e o Eufrates. Nós temos 2 rios que são visíveis ali, no caso no mapa e na arqueologia e na geografia, que é o Tigres e o Eufrates, inclusive muito conhecido na região de lá. Existem estudos, eu não posso precisar aqui o nome do autor, mas eu tenho esse livro em casa, que ele diz, não só ele, como uma equipe de pessoas que trabalham, que ali tem, naquela ponta do Golfo do Pérsico, tem vestígio de 2 rios, bem embaixo, 2 leitos que se entrelaçavam ali, e dá a ideia realmente que teve 2 rios ali. Então, a gente sabe que muita coisa depende de muito estudo. Eu não estou aqui afirmando, mas do que se afirma é do que se aproxima. E do que se aproxima, a gente tem como a última informação como a ciência mais precisa. Então, ali nós temos esse desenvolvimento. Nesse lugar aí, nós vamos ter alguns povos que vão se desenvolver. Daí vai nascer também o Abraão, que vai ser o pai, né, dessa grande nação. Você vai entender durante o curso por que tem o nome de hebreus, o nome de israelitas, o nome de judeus e o nome de israelenses. São 4 nomes diferentes que aparecem. Por que esses nomes existem? Qual é a função deles? O que remonta a sua história? O que eles querem dizer? Qual o período que um compreende o outro? Estariam todos juntos se é a mesma coisa, não é? O que difere o nome do outro? Tudo isso você vai aprender nesse curso. Bom, ali em cima tem então, a Mesopotâmia é uma região histórica do Oriente Médio, banhada pelos rios Tigres e Eufrates. A palavra Mesopotâmia em grego significa região entre rios. Mesopotâmia, uma região entre rios. No caso ali são 2 rios. Bem lá em cima tem 2 focos azuis, 2 esquinhos azuis. Então a Mesopotâmia, essa rica planície atraiu uma série de povos que se encontraram e se misturaram, empreenderam guerras e dominaram uns aos outros, formando o que denominamos civilização mesopotâmica. Entre esses povos temos, você consegue ler daí? Vamos lá, primeiro, os sumérios, os acádios, os babilônicos, os assírios, os caldeus. Esses povos aparecem na Bíblia com muita ênfase. Por exemplo, os babilônicos, os caldeus aparecem com muita ênfase na Bíblia. Esse período aí compreende um pouco também da história antiga. A história antiga, ela compreende pelo menos 3 movimentos. Eu tenho o período paleolítico, que é o período que simboliza muito, se centra muito na pedra. Tudo era em torno da pedra. Até que antes um pouquinho, nem pedra eles pensavam. Depois surge a pedra como um instrumento básico que eles usavam para sobreviver. E até a questão do fogo, fazer aquelas faíscas, uma arma, e vai. Pedra também servia para eles se esconderem, fazer algum tipo de casa primária. Tem o período mesolítico, é quando a pedra começa a perder sentido e eles começam, no período da pedra, o homem é cromagno, ele é caçador, ele desenvolve um sistema de caça, de sobrevivência. Tanto é que na formação da Fenícia, que é do outro lado, lá para o lado do Líbano, você vai ter uma mutação muito nítida na história, quando eles passam de caçadores, plantadores a mercantilistas. Então você vai ter no Mesopotâmia, no período mesolítico, o homem tendo várias mutações. Já no Neolítico, inicia-se a escrita.
E a escrita não é filha de uma só civilização. A escrita teve vários períodos, alguns deles contemporâneos, que começou em vários locais. Quem vai dar uma orquestra mais definida à escrita serão os fenícios. Alguém disse que os fenícios inventaram a escrita. Não, eles não inventaram a escrita. Eles somaram as escritas, receberam influências tanto da Suméria com o sistema cuneiforme, como também dos hieróglifos egípcios. Eles fizeram um vocabulário e construíram letras que definiam alguns fonemas, e aí chegou até nós esse vocabulário da origem, né? Aos gregos e os latinos. E hoje nós temos esse vocabulário. Hoje está muito mais bem construído e clarificado. Eu estou dizendo de uma época bem arcaica, mas era um indício. No período neolítico o homem já está mudado completamente. Ele agora passa a ser um homem parado, ele começa a ter definição de limites civis. Eu vou ter aqui ainda na Suméria, na parte da Mesopotâmia, o Hammurabi, que vai criar alguns códigos, são na verdade 104 códigos, alguns códigos muito semelhantes aos códigos dos 10 mandamentos, o que prova que mesmo que Deus tenha escolhido um povo entre os povos para trazer Jesus, mas ele se deixou-se transparecer, ou através da nossa própria natureza humana, que tem a semelhança e imagem de Deus, algum tipo de expressão cultural que se revelou na vida humana. No período neolítico, o homem não vai ser mais caçador como era, ele vai cuidar agora de agricultura, depois nasce a agropecuária, vai vir o Estado Civil. Aí nós temos já alguns indícios da Suméria, mas os gregos também são bem antigos, só que ali pelo 3º século a.C., a Grécia assume um papel bem mais político do que mitológico, e ela começa então a trazer o Estado Civil. Roma vai ler nessa cartilha, vai criar o Estado de Direito Romano, que vai chegar até os dias de hoje, grandes reflexos dessas civilizações. Por exemplo, eu não sei quem aqui já fez direito, ou está fazendo, é advogado, se alguém for, vai me ajudar. O Código Romano jurídico é muito divulgado eu não fiz nenhum curso de direito, mas a gente sabe que o Código de Direito Romano ele é muito falado. A gente tem até palavras, né? Quórum, né? Não começa uma reunião sem um quórum para dar legitimidade à reunião. O fórum, a gente discutir algumas situações. Então, vários termos que habeas corpus e vai por aí fora. Então, as contribuições são maravilhosas. Ok. Aí nós temos cinco nações. Essas 5, gente, são as mais nítidas, tá? Não é só 5 aí. Tem muita coisa em volta acontecendo. Muito sistema tribal, nômade. Mas essas foram grandes civilizações. Eles foram construtores. Gente, os sumerianos, eu estou falando, gente, assim, 4, 5 mil anos de Cristo. Já tinham construções que eram construções retas. Nos anos 70, você vai ver muita coisa que era quadrada. Lembra do Passat? Lembra dos carros assim, era bem quadradinho? Depois começou a vir os carros mais aerodinâmicos, a curva, por causa da projeção. Aquele povo daquela época já fazia isso. É interessante isso. Tem coisa que se faz hoje que eles já faziam de forma arcaica. Por exemplo, eu estou aqui na minha mão um tablet. Esse aqui é um tablet. O tablet não eletrônico, né? Mas o tablet remonta dessa época aí. Porque eles escreviam, em vez de páginas assim como a gente está usando aqui agora, na apostila, eles escreviam em tablets, que eram pedaços de argila, onde, por exemplo, os sumerianos faziam a escrita cuneiforme, que era um ponteiro e batia, fazia ali, é um estilo cunha, por isso que é cuneiforme, e rabiscos, era um sistema de sinalização de uma língua. Uma das escritas mais antigas, mas não se... As tablets de Tártaros, era de 5.500 anos antes de Cristo, bem antes dos chineses e dos egípcios.
Mas como é algo indecifrável, não se liga a nada, eles têm apenas como um sinal. Nem língua chama, nada representa. Porque até mesmo os hieróglifos egípcios tem quem decifra. Nós perdemos a língua cóptica, por exemplo, que era uma língua antiga, né? Os primeiros irmãos do primeiro século chegaram a usar essa linguagem. Então, não se considera uma língua, mas é bem antiga, bem antiga. Ok, aí nós temos os sumérios, ó. Primeira civilização da Mesopotâmia. A primeira que eu falo assim, a primeira que a história entende, né? Pode ter havido mais. Os sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se tem conhecimento, escrita cuneiforme. Vou até repetir. Eles não criaram a escrita. Existia grupos antes que fizeram. Só que, de forma inteligível, é o primeiro grupo que aparece na história que pode me dizer alguma coisa a respeito do que está escrevendo ali. Existe um livro de arqueologia que é incrível. Conta de um homem chamado Homem-Chuva. Olha só, é porque a ciência quer dizer que a Bíblia diz coisas que não existiram. Tipo dilúvio, tipo abertura do Mar Vermelho, povo no deserto. Mas o problema é que, enquanto eles falam isso, escritos de pessoas seculares, que não tem muito a ver com a igreja, a religião e a história bíblica, eles dão, por exemplo, Flávio Joséfos, ele fala de Jesus. Eusébio de Cesaré, ele também escreve muita coisa sobre isso. Tem um escritor que achou um tablet e decifrou o tablet escrita, por isso que chamava de hierógrafos, ok? Arquitetura suméria. Veja lá, aquele prédio lá, como ele é. Irmãos, me ajudem. Existe ou não existe ali uma ideia arquitetônica, de arquitetura? Olha só, os lados, as subidas. O que lembra isso aqui? Lembra um pouquinho do Machu Picchu. Aqui, não é? Como é que foi isso? Se eu estou falando de um lado do mundo e o do outro lado do mundo, teria o homem andado esse tempo todo? Teria essa técnica de construção sido levado por mercadores, por navegadores daquela época, ou mesmo que tenham atravessado por cima a Sibéria, o Alasca, aquelas regiões? Aí é uma boa coisa para a gente estudar, né? É uma coisa assim interessante, muita gente estuda sobre isso aí. O edifício característico da arquitetura suméria é o zigurate, depois muito copiado pelos povos que sucederam na região. Era uma construção em forma de torre, composta de sucessivos terraços e encimada por um pequeno templo. Os tijolos. Nas obras arquitetônicas, os mesopotâmicos usavam tijolos cozidos, pois a pedra era muito cara, isso, né? Preferiam construir palácios. As habitações de escravos e homens de condições mais humildes eram às vezes simples, cubos de tijolos crus revestidos de barro. O telhado era plano e feito com troncos de palmeiras e argila comprimida. As casas simples não tinham janelas e à noite eram iluminadas por lampiões de óleo de gergelim. Ali, mas é uma construção antiguíssima. Quem disse a eles que a argila fazia isso? Quem disse a eles que a argila era mais prática do que a pedra? E estou falando de 5 mil anos, de 4 mil anos, de 3 mil anos antes de Cristo. De nós, remonta de 6 a 7, 8 mil anos, algumas coisas aí. Como? Como eles conseguiam fazer isso? De que forma? Veja como Deus fez um homem bem inteligível. É mais uma pancada em cima da evolução. Não é? Se eu estou falando de 8 mil anos, era para ser uma coisa muito bem. Tudo bem, eles não tinham hoje a condição que nós temos, mas olha a técnica. Você sabe a diferença de técnica e tecnologia? Olha só, o que é técnica, o que é tecnologia? Vamos entender isso aí. Isso é técnica. Isso é técnica. A técnica é quando você usa de sistema natural para empreender alguma coisa, para formar, por exemplo, quando você ara a terra, você planta, você cria uma cultura, cultiva. Cultura. Aí você cria uma técnica. Não tem uma forma de plantar café? Sim ou não? Tem. Se você plantar errado, vai ter um péssimo resultado da colheita. Isso é técnica. Tecnologia é quando você usa equipamentos. Equipamentos eletrônicos, tecnológicos. Tipo, aquele pessoal que fez aquela construção que eu passei aqui agora,
eles tinham alguma forma de desenhar aquilo em algum lugar. E era muito rude. Hoje, nós temos um aplicativo. Eu jogo as medidas que eu quero, eu mando montar o tipo de arquitetura que eu quero e o programa me dá. Tecnologia. Aí eu pergunto, onde eles arrumaram aquela técnica? Olha que interessante isso, né, gente? Misericórdia. Até arrepia. Continua. Os babilônicos. Então, vocês estão percebendo o que eu estou fazendo? Eu não estou entrando direto fazendo o gol do último minuto do segundo tempo, não. Eu estou no vestuário, estamos trabalhando a matéria, tá bom? Eu quero que você tenha o mais excelente da matéria. Eu terminei um curso agora pela Harvard. Eu fiz agora o curso das Escrituras o cristianismo pelas Escrituras. Cristianismo pelas Escrituras. Eu estou traduzindo aqui na cabeça. Cristianismo pelas Escrituras. Aonde eu estudei as escritas dos presbíteros do primeiro século, terceiro século, até o sétimo século. Ali é uma experiência maravilhosa, tem informação assim, tremenda. Então é o que eu estou tentando fazer aqui, dar algo nobre para vocês, amém? A gente temos mais algum minutinho aqui, dá para terminar. Babilônico. O principal rei babilônico foi Hammurabi. Lembra que eu falei de agora há pouco, Hammurabi? Hammurabi elaborou o primeiro código de leis escritas, Código de Hammurabi, baseado no princípio do talião, olho por olho e dente por dente, que era um pouquinho parecido lá com o versamento. Pode continuar? O Código de Hammurabi. É claro que você não pode ver ali, mas na revista, aqui, eu tenho aqui também, você vai ver um pouco mais de perto. Gente, que coisa interessante isso aí. Eles talharam esses valores morais numa pedra. Você imagina, para você escrever hoje uma folha aí, você rabisca pra caramba, né? Você faz, tem que apagar, tem que fazer. Eles faziam. Gente, o costume que depois até Israel teve, era que se chegasse no finalzinho, desse uma rasura, adeus. Fazer tudo de novo, para que ficasse completamente... Quer dizer, eles já tinham noção do que era excelente. E hoje em dia, se o pessoal puder fazer de qualquer jeito, faz mesmo. Esse pessoal já tinha naquela época. Por isso que eu falei que parece que o mundo andou para trás. Terrível. Tomara que andasse mais um pouquinho para pegar essa época aí, né? Que voltava a excelência. Então, olha aí, esse código é escrito daquela forma ali, naquela pedra. É um dos códigos mais antigos sobre leis civis, morais, do que você imaginar. Os caldeus neobabilônicos de 612 a 509 a.C. Nabucodonosor, que ficou conhecido como construtor de obras grandiosas, com o jardim suspenso da Babilônia. Há de se entender, eu vou explicar um pouquinho mais nas próximas aulas, a questão dos assírios e dos sírios. Quem tem confusão nessa cabeça sobre isso aí? O que é sírio e assírio? Os dois aparecem. Sírios e assírios. Eles são diferentes, totalmente diferentes. Mas a gente vai explicar um pouquinho aí. Jardins suspensos. É claro que ali é só ruínas, mas aí você tem uma ideia. Havia algum tipo de ideia arquitetônica atrás disso aí, ó. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Relações sociais na Mesopotâmia. A sociedade mesopotâmica era dividida em castas. Os sacerdotes, os aristocratas, os militares e os comerciantes formavam castas privilegiadas, a minoria. A maioria da população era formada pelos artesãos, camponeses e escravos. A classe dominante era governantes, sacerdotes, militares e comerciantes. A classe dominada, camponeses, pequenos artesãos e escravos. Sabe que mudou alguma coisa? Eu vou repetir isso várias vezes até você entender. Estou falando 5, 6 mil anos atrás. Olha como esse pessoal tinha um desenvolvimento fantástico. Quer dizer, não era tão fantástico que tinha escravo aí, né? As leis trabalhistas eram diferentes. O homem operava num sistema de opressão. Quem pode mais chora menos. Não tinha direitos humanos. Os direitos humanos vão ser fruto do pensamento iluminista do século XVI, XVII, quando Jean-Jacques Rousseau, Lavoisier, Voltaire, eles evocam, né, uma guerra contra o absolutismo monárquico, a dominação da Igreja Católica, no caso da época. Eles defendem a causa do menor, e aí
eles dão ênfase a um pensamento que vai gerar o quê? O parlamento, as leis trabalhistas civis, e aí vai desencadear um novo momento da sociedade em termos disso aí. Então, nessa época não tinha esse tipo de pensamento. Mas eu quero dizer que já tinha um tipo de organização, isso que eu quero falar. Eles tinham um norte. Eles não eram... Inclusive você encontra índios que são totalmente selvagens, eles têm códigos morais inteiros. É interessante isso. O homem já nasceu com essa caixinha dentro dele, né? Esse modus operandi. A ciência mesopotâmica. Devemos aos mesopotâmicos vários elementos de nossa própria civilização, como o ano de 12 meses e a semana de 7 dias. É claro, isso tem que explicar numa outra aula, porque as mutações foram... Havia o calendário lunático, mas rodando, girando, caía mais ou menos em cima disso aí. A divisão do dia em 24 horas, a crença nos horóscopos e os 12 signos do zodíaco, o hábito de fazer o plantio de acordo com a fase da lua, o ciclo de 360 graus, o processo aritmético da multiplicação. Olha aí, os egípcios também tinham algumas técnicas, por exemplo, uma técnica egípcia que é a embalsamar, ainda hoje não se tem precisão. Eles esconderam essa fórmula, interessante. Chega-se perto, mas não é como eles faziam. Tem uma múmia no Cairo que subentende que é o Ramsés II, o que falou com Moisés. Está lá, o cabelo está intacto. Depois de 3 mil anos tem mais cabelo que eu. Eu nasci tem 49 anos e 7 meses, e o meu cabelo está indo embora e o cara tem o cabelo até hoje, lá tem 3 mil anos. Que técnica egípcia é essa, meu Deus do céu? A economia mesopotâmica. Eu tenho 2 minutos. A economia mesopotâmica. As principais atividades econômicas eram a agricultura e o comércio. Os mesopotâmicos desenvolveram também a tecelagem. Fabricavam armas, joias e objetos de metal. Mantinham escolas profissionais para os aprimoramentos da fabricação de armas e cerâmicas. Os comerciantes andavam em caravanas, levando seus produtos aos países vizinhos, às regiões mais distantes. Exportavam armas, tecidos de linho, lã, tapetes, além de pedras preciosas e perfumes. Você vai entender daqui a algumas aulas, até sexta-feira, por que Deus escolhe Israel como palco do mundo. Uma terra inóspita, deserta, sem nenhum tipo de oferecimento natural para sustentar uma nação, mas Deus entra para fazer um palco, para dar um show, para mostrar algo além daquilo que eu me via. Interessante, ok?